canal da gente. A gente curte você. Está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar sobre adoção, um dos assuntos mais delicados, polêmicos e emocionantes da maternidade. Quantos casais não sonham em ter um filho e quantas crianças não esperam por pertencer a uma família? Aqui em Uberlândia existe uma ONG, a Pontes de Amor, que ajuda e apoia os casais a encontrar o seu filho. Eu estive lá e conversei com a Sara Vargas, que é fundadora da ONG, e me emocionei com o seu trabalho. Incentivar e apoiar a adoção legal. Estou aqui na ONG Pontes de Amor. Vim aqui conhecer de perto esse belíssimo trabalho que a Sara Vargas faz já há um tempo e já está ajudando bastante os casais que querem passar por esse processo de adoção. A ONG Pontes de Amor é sem fins lucrativos e atua em Uberlândia e Triângulo Mineiro. Sara Vargas é terapeuta familiar, diretora e fundadora da ONG Pontes de Amor. Ela tem 4 filhos. O Lucas Vargas é o filho biológico e ela tem 3 filhas adotivas. A Jéssica, a Kelly e a Kathleen. A Sara também é casada com o Rodrigo e a história de vida parece que foi o principal que a fez a criar essa ONG e ajudar a apoiar esses casais e essas crianças que também querem pertencer a uma família. Sara, obrigada por você estar participando do Fala Mamãe na TV. E assim, eu gostaria de te perguntar o que te fez a criar a ONG Pontes de Amor? Então, ao longo da nossa história, nós fomos percebendo que a parentalidade ela é muito desafiadora, né? Ser pai e mãe é uma deliciosa e desafiadora jornada. Quando isso diz respeito à adoção, existem outras particularidades, tanto no que diz respeito ao caminho jurídico e no que diz respeito à questão da formação dos vínculos, os desafios do dia a dia, que também exigem um certo suporte, orientações específicas. Então, a nossa própria história foi mostrando essa necessidade. E a gente foi entendendo que o que a gente estava vivendo não era só para a gente, mas a gente podia estudar, crescer, que o apoio que a gente recebeu e as orientações foram, assim, super importantes. E a gente não teria rompido e vencido se não fosse isso. Então, tudo isso que a gente foi conquistando ao longo do caminho, nós entendemos que não era só pra gente precisava compartilhar com outras pessoas. Daí a gente resolveu criar a ONG. E como que era feito antes da ONG? Eu gostaria de adotar uma criança. Como que era feito esse trabalho antes da Ponte de Amor? Bom, em Uberlândia as pessoas iam direto à vara da infância e não havia um grupo assim que estava disposto, assim, disponível o tempo todo a dar essas orientações. Não haviam essas palestras, esses encontros mensais, né? Esse canal que tanto pela internet quanto por telefone e todos esses eventos. Hoje a gente trabalha também capacitando, inclusive profissionais, né, para trabalharem nessa área de adoção, apadrinhamento afetivo. A gente se preocupa com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, principalmente no que diz respeito à convivência familiar e comunitária. Então a gente desenvolve um trabalho em parceria com a Vara da Infância e com as instituições de acolhimento. Então, antes não havia isso, havia uma lacuna nisso aí. Eu acredito que hoje a ONG ela dá um apoio no pré e no pós-adoção, é isso? Isso. Se você for lá na Vara hoje, dizendo que você tem interesse em adotar, sim, eles vão falar da gente também, eles vão te dar o nosso folder, né? E se você vier aqui, a gente vai te mostrar o caminho da Vara. Então a gente trabalha em parceria, né? Então é uma parceria muito relevante, muito importante. A gente tem desenvolvido outras parcerias importantes também com o Conselho da Criança e do Adolescente, com a OAB, com o pessoal da Câmara Municipal. Então, enfim, a gente quer que toda a rede de direitos da criança e do adolescente trabalhe mais unida para que as crianças e os adolescentes sejam os principais beneficiados. Então, assim, o quadro está positivo, está cada vez melhor. As pessoas estão conscientizando mais, principalmente a questão da idade, né, Sara?
Isso, as pessoas estão entendendo que o que faz de mim ser pai e mãe não é apenas gerar um bebezinho pequenininho. Eu não preciso trocar a fralda para que seja filho, né? O vínculo entre pai e mãe, entre pai e filho, desculpa, ele pode ser construído mesmo quando essa criança já tem uma certa idade. Então, a ONG ela trabalha dessa forma. Eu quero adotar uma criança, eu venho, procuro vocês, aí vocês me encaminham até a vara, né, para que tudo seja feito legalmente, e depois da adoção. Como que é feito esse trabalho na ONG? Então, aí a gente vai fazer esse acompanhamento tanto por meio dos nossos encontros mensais, onde a gente conversa sobre assuntos relevantes como como que eu vou contar a respeito da história do meu filho para ele, e como que eu vou impor limites para uma criança que já sofreu tanto na vida, como que eu vou tratar se meu filho quiser saber ou conhecer a família biológica dele. Esses assuntos que dizem respeito às particularidades da adoção, a cada mês a gente conversa sobre tópicos relevantes, entende? Então, mesmo para aqueles casais que já fizeram adoção antes da Ponte de Amor chegar em Uberlândia, porque é uma ONG nova, né, jovem, começou no ano passado, né, mas eles querem participar dessas reuniões, tem jeito? Sim, são super bem-vindos. Que bom, então é um apoio aos pais e às mamães que já fizeram adoção e foi antes da ONG vim com esse trabalho maravilhoso, esse trabalho belo, que é não só adotar uma criança, mas ter, além disso, um compromisso, uma responsabilidade com o que vem por aí. Essa criança vai crescendo, então dúvidas vão surgindo. Então, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, para quem já é pai ou mãe adotiva, procurar a Ponte de Amor para esse apoio belíssimo que a ONG faz, principalmente com a Sara. Sara, só para a gente finalizar, o que significa para você adoção? Adoção é família, adoção é amor, adoção é amar e ser amado. Olha que bom, gente, é muito lindo esse trabalho e daqui a pouco, no próximo bloco, não perca, nós estamos com um jovem que foi adotado já 2 vezes, uma história de vida maravilhosa, e uma mãe que também conseguiu realizar o seu sonho adotando um filho maravilhoso, e hoje ela está muito feliz. Então, no próximo bloco, no Eu Mamãe, vou estar com essas pessoas muito especiais. Fala Mamãe na TV, tem muitas novidades para você. Fala Mamãe na TV. Solução Escola de Profissões, especializada em cursos preparatórios, além de cursos profissionalizantes nas áreas administrativas, saúde, construção civil, informática e idiomas. Estrutura e metodologia preparada para que o aluno possa atingir sucesso pessoal e profissional. Cursos regulamentados pela Lei de Diretrizes Base da Educação 9394/96. Venha conhecer nossos cursos. Solução Escola de Profissões, João Pinheiro 469, 3210-4477. Fala Mamãe na TV está de volta e hoje estamos falando sobre adoção. Agora um bate-papo bem legal com a Dulce Meire, que é mãe do Alex, de 2 anos, né, Dulce? Isso. E o Anderson Rosa, de 29 anos, que vai contar uma história bem emocionante pra gente. Dulce, nos conta como é que foi a sua experiência? Como é que você conseguiu adotar o Alex? O Alex, eu já tinha feito essa inscrição, não tinha filhos, também não tinha a possibilidade de ter, praticamente 0, né? Então, eu fiz a inscrição para adotar, eu tinha mais ou menos uns 2 anos de casada, hoje eu tenho 17 anos, então eu esperei mais ou menos assim uns 13 anos aproximadamente até a chegada dele. E nesse período aí, nessa espera, eu tenho uma filha que é minha mesmo, biológica. Então tive 2 graças, a graça de ser mãe, de carregar um barrigão, e de ser mãe de coração. E o parto de filho biológico a gente sabe que é o parto, né, que vai lá e acontece. Como é que é o parto do filho adotivo? Os dois, assim, foi emocionante, né? A chegada, assim, dos dois foi muito esperada, tanto da minha filha como do Alex, né? No entanto, quando eu fui pegar o Alex, eu fui ao fórum, peguei ele no fórum, não foi aqui em Uberlândia, e assistente social, cheguei lá, assinei todos os papéis, procedimentos jurídicos todos que a gente passa. E a hora que ela falou assim, eu vou lá buscar a criança, você aguarda aqui. E eu fiquei esperando lá na recepção, lá no fórum, lá na entrada. A hora que ela chegou, a hora que ela foi buscar, parecia que eu estava em passado de parto, né?
E na hora que ela chegou foi aquela emoção, a gente não aguenta, chora mesmo, né? E você já tinha visto o Alex por foto ou não? Não, eu só sabia que ele era uma criança fisicamente perfeita e do sexo masculino, foi o que ela me passou por telefone. É o mesmo amor, porque você é mãe de filho biológico e mãe de filho adotado. Isso. É o mesmo amor? Existe alguma Olha, diferença? pra mim não tem diferença não, eu trato os dois iguais, né? Tudo assim, tudo que eu posso fazer para um, eu faço para o outro também, logicamente dentro da possibilidade, de acordo, devido à idade, de acordo com a idade de cada um. Mas não tem assim aquela preferência, aquele privilégio nem para um nem para outro não. Com relação à sua filha biológica, é filha, né? Isso. O Alex chegou, ela tinha quantos anos? 5. 5. E você fez alguma preparação com ela sobre esse assunto? Não, assim, eu já tinha falado para ela que estava assim, que poderia chegar um irmãozinho, né? Mas aí ela não te perguntou se você estava grávida? Não, sempre assim eu comentava com ela, né? Desde quando ela passou a entender e tal, falava com ela que ela poderia vir a ter um irmão e que essa possibilidade iria ocorrer. Que a gente já estava assim, fazendo os estudos sociais, passando tudo por psicólogo, por assistente social, então não tinha já isso aí. Então, no entanto, no dia que eu fui buscar, eu falei, olha, mamãe vai lá, vai buscar o neném e talvez vai trazer, não é certeza. Né? Porque eu também não criei aquela expectativa nela, porque eu não sabia Mas como ela que ia estava ser. ansiosa e esperando. Não, ela ficou assim, muito emocionada, alegre, na hora que eu cheguei, que ela viu o neném no meu colo, né? E como é que é a relação dos dois hoje enquanto irmãos? Bem tranquila? É relação de irmão mesmo, é tranquila, ela é super amável, ele também é uma criança assim, super carinhosa, não tem assim... E ela não se sente na preferência, não? Não. Rola assim aquela coisa de ciúme, né? Ele morre de ciúme de mim. Se ela chega assim no meu colo, a mamãe é minha, eu que vou sentar, então aquela coisinha de criança mesmo. Não tem assim aquela coisa de dar ciúme, assim, de estar tendo atrito, não. Você pretende adotar mais crianças? Olha, minha inscrição ainda está ativa, né? Vamos ver o que Deus prepara. Então é bom, né? Anderson, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você foi adotado com quantos anos? Foi adotado com 8 dias. 8 dias? 8 dias. Eu nasci aqui em Uberlândia, fui deixado para adoção na medicina e com 8 dias eu fui adotado. Então, logicamente, você não conheceu seus pais biológicos. Não. E como é que foi a sua vida com seus pais adotivos? Pra mim era uma vida normal, sabe? Sempre foi muito claro pra mim que eu era adotivo. Então, eu não via uma diferença entre... Eu não tive irmãos nessa época, né? Então, assim, ela me tratava muito bem, com muito amor. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 3 anos, então ela tinha que cuidar de mim e do meu pai. A minha relação com meu pai era determinada época da minha vida, eu que tive que cuidar do meu pai, mas foi assim, uma vida muito amorosa de nós 3. Teve um momento que a sua mãe te contou, olha, você é adotado, ou isso foi uma coisa gradativa, foi evoluindo com o tempo? Eu acredito que esse momento tenha acontecido, agora eu não me lembro, assim, porque isso sempre foi muito claro pra mim que eu era adotivo. Eu lembro de questionar minha mãe, o que era adoção, se eu não tinha nascido da barriga dela. Quando um dia eu vi uma grávida e perguntei se eu não tinha nascido da barriga dela. Ela foi me explicar que não, me explicou como aconteceu, mas que ela também teve um processo de adaptação, que ela ficou de resguardo, que as irmãs dela foram ajudar, teve essas coisas. Agora sim, você foi adotado 2 vezes, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história de você ser adotado 2 vezes. Então, por que aconteceu? A minha mãe, ela morreu quando eu tinha 9 anos. E aí, por eu ter sido filho adotivo, né, e meu pai ter sofrido um acidente quando eu tinha 3 anos, ficou paraplégico, meu pai não tinha condições de cuidar de mim, era eu e minha mãe que cuidavam do meu pai. Então meu pai foi morar com a minha avó e durante um tempo eu fiquei sem um lugar, um lar, assim, eu morei um tempo com a vizinha para terminar de estudar, depois morei 1 ano com a amiga da minha mãe e houve um tempo que as pessoas não podiam me acolher, me adotar. Aí foi quando minha madrinha e meu padrinho de batismo me adotaram. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos. E esse amor que você tinha pelos seus pais adotivos, ele foi transferido para o segundo pai adotivo e para a segunda mãe adotiva? Então, ele não foi transferido, né? Ele foi construído, assim, o amor que eu sentia e sinto, assim, ainda pelos meus pais, que meu pai também morreu depois de 1 ano e meio,
foi construído depois com a minha madrinha e com o meu padrinho. Porque também é assim, eu cheguei com 11 anos numa casa totalmente diferente, o modo de criação com que eu era criado com a minha mãe, então com a minha madrinha e com o meu padrinho era diferente. Eles têm 3 filhos. Aí você inseriu nesse contexto e de irmão, você isso? sentiu Eu senti, porque era só eu também, então eu tive que aprender a dividir, tive que aprender a ser irmão, assim, que antes eu não tinha, era eu e meu pai. E os irmãos te acolheram? Sim. Também, assim, durante um tempo, acho que teve um período de adaptação, para mim e para eles, né, para a família toda. Porque minha madrinha já tinha um adotivo, o primeiro filho dela, o Rodrigo, ele é adotado. Então, mas ele foi como eu, a primeira vez, foi bebezinho. Então, chegar uma outra pessoa nessa casa e construir uma relação e que ao longo do tempo, assim, foi construído. Eles são como se fossem meus pais. Morei mais com os meus padrinhos do que com os pais adotivos. Pais, Ah, tá. Mas então vamos não sei se ficou muito claro, os seus primeiros pais adotivos faleceram, tanto pai quanto mãe. Depois você foi para a casa dos seus padrinhos. Quanto tempo você viveu lá, na casa dos seus padrinhos? 14 anos. E lá que você encontrou a família mesmo? Você se sentiu mais acolhido por ter ficado mais tempo na segunda família? Então, não. Houve um momento que eu me senti sozinho, sabe? Porque nesse momento que ninguém queria ficar comigo e que eu não tinha um lugar para ir, assim, então houve esse momento. Aí foi redescobrir uma família, que era uma família diferente da minha, né? Eu tinha a figura da minha mãe, que cuidava de mim e do meu pai. Lá eu tinha a figura do meu padrinho e da minha madrinha, que me acompanhavam em outros momentos de vida, né? Ali na adolescência. Em algum momento você se sentiu que não foi amado na vida? Por estar, né, indo de uma família para outra? Eu me senti muito sozinho, assim. Eu senti muita falta da minha mãe. Então, houveram momentos difíceis, assim. Que por mais que eu estivesse na casa de alguém, parecia que ali não era o meu lugar. Então, assim, até quando eu cheguei na minha madrinha, eu tive dúvida, será que aqui é o meu lugar? Até eu saber que era, até eu me sentir parte da família. Então, esses momentos, assim, de não ter uma casa mesmo, uma família, uma estrutura, sabe? Ou uma pessoa que realmente cuidasse de mim, foi difícil. Dulce, para você, o que significa maternidade? Em quesitos, vamos falar com relação à adoção. Realização mesmo, né, da maternidade, porque assim, embora você não tenha aquela coisa da barriga crescer, mas você fica naquela expectativa quando você já está assim, naquele processo já final da adoção, da criança está vindo para a família mesmo. Então, é uma coisa que você se realizou tanto na maternidade biológica quanto na maternidade em adoção. Não me arrependo não. Como e quer mais, que venha mais um. Anderson, qual seria o seu recado para os pais que querem adotar uma criança? Eu acho que vale muito a pena, assim. Apesar de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu acho que eu fui bem amado, assim, fui bem acolhido, apesar dos momentos difíceis, assim, tirando esse 1 ano e meio aí, eu agradeço muito a Deus por ter tido uma família, então acho que vale muito a pena. E eu já ouvi que o reconhecimento da parte dos meus padrinhos, né, por falarem por terem orgulho, isso aí. Então acho que também vale a pena para os pais. E você quer adotar alguma criança? Você pretende algum dia adotar? Então, isso é muito latente em mim, essa vontade. Eu acho que hoje, assim, sou solteiro, faço faculdade, trabalho, eu espero que um dia eu possa ter condições para adotar, assim, condições de vida, né, financeira e de tempo. Estrutura, né? Anderson, obrigada pela sua participação aqui no Fala Mamãe. Dulce, obrigada pelo seu carinho. E são histórias como essas que a gente leva para a vida inteira. A adoção é um assunto muito lindo e ao mesmo tempo fácil de ser abordado e também difícil de ser falado. E daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou estar aqui com a advogada Aline e ela vai conversar com a gente sobre como funcionam os passos legais para adotar uma criança. Fala Mamãe na TV tem muita novidade para você. Fala Mamãe na TV.
No Pão de Batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de Batata, Center Shopping. Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e estamos falando sobre adoção. Agora aqui estou com a advogada Aline Maia Santos, que é especialista em direitos da família, e eu quero saber um pouquinho como é que funciona o processo de adoção legalmente. Como é que funciona esse processo no Brasil, Aline? Bom, Carol, o processo de adoção sofreu algumas alterações nos últimos anos, né? E hoje a alteração mais substancial que nós temos no processo de adoção no Brasil é que os postulantes à adoção, eles se submetem a um cadastro que se chama Cadastro Nacional. Então, todo aquele que deseja primeiramente adotar uma criança, ele tem que se inscrever nesse Cadastro Nacional de Adoção. Depois, e essa inscrição é feita aonde? Ela é feita nas varas da infância e da juventude de cada comarca, de cada município. Ah, tá. E aí o casal procura a vara da infância e da juventude, se submete a esse cadastro. Lá nesse cadastro eles vão declarar o anseio, né, de adotarem, vão juntar os documentos necessários, comprovante de residência, declaração de sanidade física, uma série de documentações que a própria vara vai exigir, e eles vão se submeter a um curso de capacitação para saber se essas pessoas de fato são aptas à adoção. Aline, existe um acompanhamento por parte jurídica que vai até a casa daquele casal, que visite aquela família, para que certifique se está tudo preparado para a chegada da criança? Existe isso ou não? Sim, após o processo de habilitação, esse casal ou mesmo uma pessoa, né, que deseja adotar unilateralmente pode receber a visita de uma psicóloga e de um assistente social que faz parte da equipe multidisciplinar do fórum. Então é necessário que essa equipe de apoio de fato averigue se aquele casal, se aquela pessoa possui tanto condições psicológicas quanto uma estrutura física, emocional, financeira, né, e afetiva para receber uma criança através da adoção. Até que ponto o casal que quer adotar pode desistir da adoção? Então, a adoção, quando ela é consumada, ou seja, quando o juiz decreta uma sentença e transitou em julgado, ela é irrevogável. Mas até a sentença, o casal ou a pessoa que pleiteia a adoção, ela pode desistir. O que você hoje notou alguma diferença com relação à adoção? Antes, assim, a gente até viu aqui com uma mãe que ela esperou 13 anos, né? Se fala em adoção, você pensa, nossa, eu vou esperar muito tempo. Isso já mudou ou continua? Sim, teve uma sensível alteração, Carol. Antigamente era muito comum as pessoas utilizarem de meios arbitrários para adoção. E um dos motivos que levava a isso era justamente essa demora. Hoje não. Hoje o Cadastro Nacional de Adoção, né, ele tem um sistema interligado no país todo, nos municípios, estados, em toda a federação. Então isso agilizou os procedimentos de adoção. Hoje, por exemplo, se um pai ou uma mãe ou um casal se habilita a adotar, eles vão lá descrever as características do filho que ele deseja. E pode escolher isso é a muito idade? mais fácil, pode escolher a idade. E é certo que quanto mais novo, mais demorado, ou não? Quanto mais nova a criança, quanto mais novinha, é mais fácil, na verdade, porque os pais, eles procuram crianças recém-nascidas, né, crianças até os 3 anos de idade. Depois dos 3 anos de idade, uma criança que está num lar, num abrigo, é mais difícil que ela seja adotada. Então, na verdade, a procura hoje é por crianças mais novas e as que estão em idade, né, mais avançada, a partir dos 4, 5, 7 anos. É muito mais difícil da gente conseguir. Mas devido a essa espera por crianças menores, né? Porque existe uma procura maior por bebês. Sim. Demora-se quanto tempo, mais ou menos, até fazer esse processo todo de cadastro, até você receber uma criança
de no máximo 2 aninhos em casa? É difícil de precisar, por quê? Porque a fila ela é grande, o cadastro é grande e assim o deferimento desses pedidos é por ordem cronológica. Então depende há quanto tempo o casal está inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, mas quando a criança realmente ela se adequa ao perfil daquele casal e aquele casal está apto ou aquela pessoa se encontra apta à adoção, o procedimento de adoção ele dura mais ou menos em torno de 1 ano no máximo. O procedimento, o processo de adoção é rápido. Às vezes, por questões realmente do perfil dos pais e dos postulantes, é que a criança, né, pretendida, ou que se é esperada, que de fato se leva, né, demora um pouco, mas é bem mais ágil do que nós tínhamos antigamente. Aline, é um assunto que eu acho que a gente poderia até estender mais no blog, porque existem muitas dúvidas, né? Uma coisa que eu gostaria até de falar lá no blog é se pode a criança ser devolvida. Sim. Então eu acho assim, que a gente pode continuar por lá e se alguma leitora tiver alguma dúvida, sim, você quer deixar algum contato seu? Sim, eu me coloco à disposição, eu gostaria de deixar meu e-mail, né? E qualquer dúvida que alguma leitora tiver pode entrar em contato comigo. E vejam só mais essas informações, como é que está o quadro de adoção em Uberlândia. Obrigada, Aline, pela sua participação aqui no programa Fala Mamãe na TV. É um assunto que gera muitas dúvidas, muitas polêmicas, né? Então eu te agradeço pela sua participação aqui hoje e por estar aqui sanando todas essas dúvidas, né? Eu que agradeço, Carol, o convite para participação e realmente é um assunto que carece de muito esclarecimento para a sociedade. Obrigada. E você que já adotou uma criança ou ainda pretende adotar, participe das reuniões da ONG Pontes de Amor. Ela acontece toda segunda quinta-feira do mês. Nas reuniões, elas acontecem no Colégio São Pascoal, Pirlim Pimpim, Avenida Cesário Alvim, 1354, toda segunda quinta-feira do mês, às 19h30. Nessas reuniões são discutidos temas sobre adoção, como chegar com a criança em casa, como preparar os irmãos. Então, assim, vale a pena ir lá conferir para quem tem esse interesse em adotar crianças. Não percam o próximo Fala Mamãe na TV. O Fala Mamãe na TV está em Boston e lá eu converso com 2 mulheres. Uma brasileira que mora há 8 anos nos Estados Unidos e já pretende engravidar pela primeira vez. E a outra é mãe americana, mãe de 2 crianças. E conversamos sobre tudo, sobre licença maternidade, sobre amamentação. O programa tá ótimo, não perca. Obrigada, agradeço aos meus parceiros Dark Uberlândia Shopping, estilista Érica Alessi, e acessem o blog, mandem para o meu e-mail pautas que a gente pode falar por aqui. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso e espero vocês no próximo programa.